Imposto de renda. Pessoal, chegou a época, vamos cuidar para não perder o período para fazer a declaração, porque senão tem uma série de transtornos depois se a gente perder o prazo. A gente vai conversar com a Márcia Cavalcante, ela que é especialista na área, professora do Unicesumar, Unifama, e também se qualificou agora no mestrado em gestão do conhecimento, vai dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Márcia, é um prazer estar aqui falando com você. Eu queria que você desse algumas informações sobre o imposto de renda. Quem precisa fazer a declaração do imposto de renda? Oi, Rose. A questão do imposto de renda, abriu o prazo agora, dia 2 de março, nós podemos declarar até 30 de abril. Todos aqueles que tiveram uma renda no ano calendário, que foi o ano de 2014, acima de R$ 26.816,55. Então, acima exatamente desse valor, de R$ 26.816,55, já tem que declarar o imposto de renda. E aí a pessoa pergunta, mas como que eu vou saber se eu tive essa renda durante o ano calendário 2014? As empresas, o escritório de contabilidade, já fazem o informe de rendimento e já encaminham para a empresa. Ou até mesmo dentro da empresa, se já tiver o contador, o departamento pessoal, já faz esse relatório e passa para os funcionários ver se essa renda já atingiu abaixo ou acima, para poder fazer a declaração. Então, já, no primeiro momento, tem que pegar esse informe de rendimento na empresa ou no escritório de contabilidade. O valor sendo acima desse R$ 26.816,55, você já tem que fazer o imposto de renda. A princípio, já não vai ter valor a pagar, mas já tem que declarar para ficar isento, de repente, de ter uma multa futuramente, para ter que regularizar esse imposto de renda, né? Agora, quem tiver uma renda abaixo desse valor, necessariamente não há obrigatoriedade de fazer imposto de renda. Mas é bom sempre estar consultando um contador, alguém que tenha um pouco mais de conhecimento nesse assunto, para não correr nenhum risco. Falar, mas eu não tive renda, mas o porquê que eu tinha que ter declarado? Então, assim, não tinha renda acima dessa quantia, mas às vezes tem alguma situação que precisa declarar, como recebeu algumas doações dos pais, alguma movimentação que há a necessidade de fazer a declaração. Mas, a princípio, a questão de renda é só acima desse valor, de R$ 26.816,55, para quem trabalha registrado formalmente. Mas também tem a questão dos rendimentos isentos e não tributáveis. Quem tiver um rendimento acima de 40 mil, o ano passado, de 2014, tem que fazer a declaração também. Aí, como que seriam esses rendimentos isentos e não tributáveis? Vamos dar um exemplo, a questão assim, um estudante que recebe bolsa para poder estudar. Se a renda dele for superior a isso, ele tem que declarar, mas ele não vai pagar imposto de renda, porque é rendimentos isentos e não tributáveis, mas tem que aparecer na declaração para poder prestar conta com a Receita Federal. Então, tem N pontos que precisa se informar para poder saber quem é de fato tem obrigatoriedade, até mesmo quem veio do estrangeiro. É uma pessoa que passou a ser domiciliado no ano calendário 2014 no Brasil, tem que regularizar, informar a Receita Federal que está no Brasil, que trabalhou e o que aconteceu no ano de 2014. É um ponto também que tem que ser feito. Então, às vezes, tem muitas pessoas que vão para fora do país ou que voltam para cá, tem que estar atento que existe essa obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. Quando sai do Brasil, tem que informar para a Receita Federal que saiu, que foi para outro país, e quando volta de imediato também tem que informar. Então, se não for nessa situação de um brasileiro que foi ou que voltou, mesmo se for um estrangeiro que veio para cá e virou residente domiciliado no ano de 2014, até 31/12 ele tem que estar passando essa informação para a Receita Federal. Então, nós temos assim diversos pontos para poder, de fato, saber se precisa ou não declarar. Aí tem uma outra situação. Eu tenho empresa. Eu preciso declarar imposto de renda? Isso é uma dúvida que muitos empresários têm. De uns anos para cá, exatamente 4 ou 5 anos, a Receita tirou essa obrigatoriedade de ter que declarar imposto de renda porque tem o nome no CNPJ. Hoje não há mais a necessidade exatamente de declarar para a Receita Federal porque tem uma empresa no nome. Só que quando os meus clientes eles perguntam, eu devo declarar? Eu aconselho que sim. Por quê? Você tem um Prolabore para poder declarar, ou tem uma distribuição de lucros na empresa, aí tem que declarar, ou até mesmo para poder continuar alimentando a questão patrimonial. Você tinha X de patrimônio naquele ano, então no próximo ano você continua mostrando a movimentação, se aumentou, se diminuiu, o que aconteceu. Porque a declaração de imposto de renda ela é uma declaração que serve para o ano todo. Então, declarando agora até 30 de abril, essa declaração ela serve para o ano de 2015, o ano todinho, até o final do ano. Então,
eu aconselho a fazer a declaração, mesmo tendo obrigatoriedade ou não, porque é uma forma de declaração de renda, né? Bom, e você falou com quem? Residentes, pessoas que vieram de fora. Isso serve para estudantes também ou não? Qualquer um que entrou e saiu, é uma forma de controlar e mostrar. Se você entrou, você trouxe recursos de fora, do estrangeiro, você já declara para a Receita Federal. Quando você foi, quanto você tinha? Tinha 0. Mas você voltou, você tinha quanto? Então, você tem que mostrar. Através da declaração do imposto de renda, você vai mostrar para a Receita Federal quanto que você veio do estrangeiro. Ou 0 ou não, mas tem que declarar. Porque se de repente você aparece com patrimônio aqui no Brasil, como é que você vai justificar? De onde que veio aquele dinheiro? Então, se você já veio de fora e já declara, você já está, vamos dizer assim, habilitado, trabalhando, funcionando corretamente dentro do país, né? Já executando as funções de trabalho, o que seja dentro do país, e já mostrando esse rendimento de fato. Como que surgiu o seu bem patrimonial, que seja um carro, que seja um apartamento, um terreno, o que for, é interessante você declarar de onde que veio aquele valor, porque a receita, necessariamente, a obrigatoriedade se dá de onde você recebeu o dinheiro, não o que você fez com o dinheiro, mas o que você, de onde veio aquele rendimento, você tem que informar a Receita Federal. O porquê que como você comprou aquele apartamento, ou aquele terreno, de onde você tirou o dinheiro? Você trabalhou durante o ano? Você já tem dinheiro aplicado anteriormente em outros anos? Você já tinha esse dinheiro em caixa? Então, para isso que serve o imposto de renda, para você estar demonstrando essa situação patrimonial. E por isso que eu falo que o cliente, mesmo o meu cliente tendo empresa, eu ainda continuo fazendo os impostos de renda, porque é uma forma de continuar mostrando os históricos todos os anos, o que aconteceu com a situação patrimonial dele, se aumentou, se diminuiu, né? Bom, e com relação a bens? A pessoa vendeu um bem ou tem um bem? Como a pessoa ela precisa fazer a declaração e qual o valor desses bens ou da venda dele? Esse é outro ponto também, assim, gera muita dúvida nas pessoas, né? A questão de você ter uma casa, uma única casa, até 300 mil, você não há obrigatoriedade de fazer a declaração. A Receita Federal, ela coloca lá. Se você tiver bens acima de 300 mil reais, você já tem que declarar. Só que abaixo, não há a obrigatoriedade, só se você tiver mais de um imóvel, né? Se você tiver mais que um imóvel, passando esse valor, aí você já tem que declarar. Então, a pessoa tem só uma casa, um valor abaixo, você não tem a obrigatoriedade de declarar, mas entra aquela situação de, se você já declara imposto de renda, automaticamente todo ano você vai estar alimentando aquele valor, se você continua com aquele valor patrimonial, tendo obrigatoriedade ou não em questão de patrimônio. Mas, às vezes, a pessoa tem obrigatoriedade de renda, tem uma renda X que precisa declarar imposto de renda, então automaticamente já declara o que ela tem de imóveis, ou se ela tem um veículo, se ela tem casa, o que aconteceu com o patrimônio dela, se subiu de um ano para o outro ou não, né? Agora, quando a pessoa tem mais de um imóvel e já passa desse valor, ela já tem que estar declarando. Agora, se também a pessoa dividir, é casada com comunhão parcial de bens, e ela dividir isso na declaração, vai fazer uma equivalência. Então, se são em duas pessoas e divide o valor do patrimônio, pode-se dar não a obrigatoriedade de declarar o patrimônio. Agora, quando a pessoa tem mais de um imóvel, voltando ao assunto da questão do imóvel, aí vende, tem 2, 3 casas, aí vende lá um imóvel. A legislação permite que até 6 meses, até 180 dias, você tem que aplicar esse dinheiro novamente, fazer uma aplicação, fazer em outro imóvel. Você pega lá X e já reinveste, a legislação permite que você não pague o ganho de capital que você teve do imóvel. O que seria o ganho de capital? Sua casa valia X e você vendeu por Y, acima do valor. Então, essa diferença, que seria um lucro, você teria que pagar para a Receita Federal a tributação do ganho de capital. Mas, nesse caso, se você já reinvestir dentro de 180 dias, que são 6 meses, e isso você pode fazer uma vez a cada 5 anos, você fica livre da tributação. Agora, por que isso? Porque tem pessoas que têm muito imóveis e, na verdade, já começa a comercializar. Ela não consegue fazer, ele ou ela não consegue fazer somente uma operação dessa a cada 5 anos. Aí já caracteriza como você já comercializa, é onde você tem que abrir uma empresa, ou já começar realmente, que seja na pessoa física, já começar a pagar esses ganhos que você tem com revenda de imóveis. Tem muitas pessoas que constroem casas, né?
constrói, vende na pessoa física. Então, essa pessoa tem que estar tributando e pagando para a Receita Federal o ganho de capital. Ou se formalizar no sentido de pessoa jurídica, que acaba até sendo menor o imposto. Esse ano, agora, a partir de 2015, a Receita Federal ela está liberando o site para poder, quem também quiser fazer o imposto de renda, só que tem que acessar o site da Receita Federal, preencher lá online, tem como salvar, depois recuperar de novo. Só que para isso, para transmitir, tem que ter certificação digital. Não é somente pegar e transmitir. Não é qualquer um que consegue entrar lá e acessar e mandar? Consegue, só que a pessoa tem que comprar a certificação digital nessas empresas credenciadas, exemplo como Serasa, entre outras empresas. Tem que ter a certificação digital. Hoje uma certificação ela não é menos que R$180 para o ano. Vai ser de 170, 180 acima. Então, assim, às vezes acaba não compensando, né? Porque você ter o certificado digital, eu posso estar falando esse valor, mas tem que ver especificamente, porque vai ser para pessoa física, o eCPF que tem que comprar. Então, tem que custo-benefício analisar se vai valer a pena, porque só se você for utilizar esse certificado para uma outra situação. Mas se não for utilizar, se for somente para imposto de renda, às vezes não compensa. Você mesmo preencher, ir lá e fazer. Mesmo se você não for você que for fazer o online, você pode ser outra pessoa fazendo no teu lugar. Só que, às vezes, é uma forma de facilitar, mas às vezes acaba compensando você passar para um profissional fazer, que às vezes fica até mais barato. Então, essa é uma novidade esse ano que a Receita Federal ela está disponibilizando, porque, de fato, nós temos que estar inovando. Os próximos anos, a Receita vai estar cada vez mais melhorando o sistema de informação dela. Então, nos próximos anos, nós teremos várias novidades mesmo, e agora começa isso. Já acessar diretamente online, que a tendência para o futuro será assim, né? Tudo online, digitalmente, não mais em termos de programas e ficar baixando o programa, faz tudo direto de forma digital, né? Agora, quem não quiser passar e ter esse trabalho sozinho, pode entrar em contato com você também, até mesmo para tirar dúvidas, não é, Márcia? Qual que é o seu contato? O telefone do escritório, se quiser ligar para mim, é Maringá, 44-3041-1668. Agora nós estamos na Avenida Mauá, 1308, Sala 3, sobre loja, próximo ao Colégio Santo Inácio, Igreja São José, na Mauá. Fizemos uma mudança recentemente. Então, quem quiser procurar, nós estamos em novo endereço. É isso aí. Mas você já sabe, você mesmo pode acessar o site da Receita e você mesmo fazer o seu imposto de renda. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já.